Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu confesso para vocês que eu não ia gravar, não estou me sentindo muito bem, estou ficando um pouquinho gripada, mas eu quis vir mesmo assim, porque eu queria muito trazer esse caso aqui para vocês. É um caso que eu acompanhei assim desde o início, lá em 2024, acompanhei meio que em tempo real. Então, é um caso que me intrigou muito e eu queria muito trazer, principalmente porque tiveram novas atualizações essa semana. Então, agora em 2026, o caso foi mexido, teve atualização, então eu trouxe aqui para vocês todos os detalhes. Então eu vou pedir para você, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, comenta também para que eu possa continuar trazendo cada vez mais casos e mais vídeos aqui para vocês. Compartilhe com as pessoas para que muita gente conheça aqui esse canal e a gente possa continuar crescendo. Se você não conhece esse caso, ou se você conhece, mas não lembra muito bem, fica comigo até o final, eu vou trazer toda a história, com todos os detalhes, a versão dos investigados, a investigação e também as últimas atualizações. Então, fica comigo até o final. Hoje nós vamos falar de um crime que aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo, no ano de 2024, e é uma trama que envolve romances, casamento, traições. É uma trama cabeluda que eu vou trazer aqui para vocês hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu acho que aqui todos os personagens são principais, tá? Eu acho que não tem coadjuvante aqui nessa minha história. O primeiro personagem que eu vou trazer para vocês é o Igor Pereto, de 27 anos. Para falar do Igor Pereto, eu preciso falar um pouquinho da família dele também. O Igor Pereto, ele é filho do senhor Maurício e da senhora Rose. O senhor Maurício, antes disso, já havia tido 2 filhos. O Tiago Pereto, que é um personagem muito importante nessa história, é o irmão mais velho do Igor Pereto. Ele é vereador na cidade de São Vicente, em São Paulo, e ele tem um papel muito importante na investigação, na captura de um dos investigados. Além do Tiago, também tinha uma outra irmã, mas ela não é relevante aqui para essa história, então não vamos falar dela. Com a senhora Rose, o senhor Maurício teve 2 filhos, o Igor, que é o mais velho do casal, e o Maurício. Esse casamento também não dá certo e o senhor Maurício casa uma terceira vez, agora com a senhora Zenilda, com quem ele está até os dias atuais. E com a senhora Zenilda, ele tem mais 2 filhas, a Marcele e uma outra filha que também não é relevante para a história, então também não vamos falar dela. O Igor Pereto, ele era um empresário no ramo de automóveis e motocicletas. Ele é descrito como um cara muito bondoso, de bom coração, que ajudava muito as pessoas, principalmente as pessoas próximas dele. E, inclusive, gente, ele ajudou muito essas pessoas aqui que vão cometer isso contra ele, tá? Em entrevista, o Tiago conta que o Igor, ele era um cara muito bondoso, muito generoso. E o Igor, ele não teve uma vida fácil, como parece nas redes, nas reportagens da época. Dá a sensação que ele era muito bem de vida, e de fato ele era naquela época, mas que ele conseguiu tudo com o próprio suor. Que o pai meio que não deu muita assistência aos filhos, e o Igor, então, ele conseguiu ascender na vida por conta própria. Ele montou uma empresa ali de automóveis chamada Tel Automóveis. Posteriormente também ele vai criar uma empresa ali, vai abrir uma empresa de venda de motos, que seria a Tel Motos. O Igor tinha 2 filhos, um filho mais velho de um primeiro relacionamento e um filhinho de 5 anos com Rafaela Costa da Silva. Rafaela Costa da Silva é, então, a nossa segunda personagem aqui dessa história. Ela era casada com o Igor Pereto. Relatam que eles se conheceram num local que eles trabalhavam numa mesma rua, e que ela era de família simples, origem humilde, e assim como ele também, foi criado basicamente pela mãe ali, sem muitos recursos. Eles se conheceram então ali e começaram a ascender na vida ali a partir de então. Eles se casam e eles têm então um filhinho que, na época dos fatos, então com 5 anos, chamado Theo,
que então dá origem ao nome dos negócios dele, né? Theo Automóveis e Theo Motos, em homenagem ao filhinho que ele idolatrava. Nas redes sociais, ele idolatrava tanto a esposa quanto o filho. Aliás, os dois filhos. Era um cara assim que realmente parecia ser muito dedicado à família. Relatos dizem isso e as redes sociais dele dizem isso. Mas sabemos, né, que muitas coisas são vitrine. O terceiro personagem dessa trama, então, é um cara chamado Mário Vitorino. Ele era um amigo de longa data do Igor. Dizem isso, um amigo de longa data. Não encontrei a origem dessa amizade, se era amizade de infância ou se era uma amizade mais recente. O fato é que o Mário era um empacotador de supermercados e ele foi convidado pelo Igor a fazer parte do seu primeiro negócio como um funcionário. E ali, como funcionário, ele era muito inteligente, muito sagaz, ele pegou muito rápido ali o jeito do negócio, até o ponto de o Igor convidá-lo para ser sócio dele em um segundo negócio, que seria a loja de motos, Até o Motos. Essa amizade, eles relatam que era uma amizade realmente de irmandade, eles se chamavam de irmão, um chamava ao outro de irmão, eles se tratavam dessa forma e era uma amizade muito bonita de se ver. E essa amizade era tão forte, tão importante, e o Mário era um cara tão bem visto pelo Igor, que ele apresenta o Mário para sua irmã mais nova, Marcele. Então, além de sócio, agora o Mário também era cunhado, esposo de Marcele. E aqui entra a nossa quarta personagem. Marcele Vitorino era a irmã mais nova de Igor Pereto. Na época dos fatos, ela tinha só 21 anos, gente, 21 anos. Não sei se ela já era casada legalmente com o Mário, mas o fato é que eles moravam juntos, eles dividiam uma vida. Então, para mim, tá casado. Então, conhecidos os personagens, vamos para a história. Aqui eu vou abrir algumas versões, eu vou contar a versão da oficial da investigação, mas no meio da história eu vou jogar algumas informações dadas pelos investigados. Vamos começar do começo. Rafaela conta que ela estava tendo uma troca de mensagens com o concunhado Mário, esposo de Marcele, melhor amigo do marido dela, o Igor. No começo é um pouquinho complicado, mas vai chegar uma hora que vocês vão pegar. A Rafaela conta então que tinha ali essa troca de mensagens e que no dia 29 de agosto de 2024 eles se encontraram, passaram algumas horas juntos e trocaram ali uns beijinhos, umas carícias e foi isso. E eles combinaram então de se encontrar na noite de sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Ela conta que nesse mesmo dia o Igor saiu de casa. Eles já tinham se separado uma vez antes, em julho de 2024 mesmo, só que ali o Igor não aceitou muito, voltou para casa, e ali naquele dia 29 ele de fato saiu em direção à casa da mãe dele, onde ele ficaria. Ela conta também que Mário e Marcele também já tinham se separado ali entre junho e julho do mesmo ano, e então eles estavam ali vivendo esse romance e marcaram então ali esse encontro no dia 30 de agosto, que era uma sexta-feira. No dia 30 de agosto de 2024, as amigas Marcele e Rafaela decidem se encontrar para ir jantar juntas. Elas vão a um restaurante, enquanto os amigos Mário e Igor foram a uma festa, uma confraternização ali de futebol, que acontecia todas as sextas-feiras, organizada pelo irmão de Igor, o Maurício. Em dado momento, as amigas Marcele e Rafaela decidem ir até esse local da festa também. Lá, elas encontram Igor e Mário, mas elas contam que não estabeleceram nenhum contato, não falaram com eles, não ficaram próximas a eles, estavam apenas no mesmo ambiente. Por volta das 4 da manhã, Marcele e Rafaela saem da festa e vão em direção ao apartamento de Marcele. Elas são capturadas pela câmera de segurança do elevador
que mostra as duas tranquilas subindo até o apartamento, até sorrindo uma com a outra, em um clima mais descontraído. Já dentro do apartamento, existe uma contradição entre as duas acusadas. Marcele diz que elas ficaram apenas conversando, enquanto Rafaela conta que as duas tiveram um envolvimento íntimo durante o período que elas ficaram ali sozinhas no apartamento. Rafaela conta que após os beijos e carícias ali entre as duas, ela decide ir embora, porque ela tinha combinado com o Mário que se encontrariam após a festa para passarem a noite juntos. E aí, enquanto ela estava se vestindo, se arrumando, calçando o tênis, ela manda uma mensagem para o Mário. Ela aparece no CarPlay do carro do Mário, que já se encontrava em destino à casa da mãe do Igor para deixá-lo lá. Os 4 envolvidos, já não mais 2 casais, mas sim 4 pessoas separadas, recém-separadas, cada um estava residindo em um endereço diferente. E o combinado entre Rafaela e Mário é que Rafaela deixaria Marcela em casa e Mário deixaria o Igor em casa. Ambos estavam de carro, a Rafaela e o Mário. O Igor estava de carona com o Mário e a Marcele estava de carona com a Rafaela. O plano do casal parecia perfeito. Mas quando a Rafaela liga para o Mário, essa ligação aparece no CarPlay do Mário. E o Igor o confronta, do tipo, por que que a minha esposa está ligando para você a essa hora da madrugada? E então, por algum motivo que não se sabe, os dois, ao invés de irem para a casa da mãe do Igor, eles se dirigem até o apartamento de Marcele. Imagem da câmera de segurança do elevador mostra a Rafaela descendo às 5h41 da manhã, já do dia 31 de agosto de 2024. Apenas 2 minutos depois, às 5h43, Mário e Igor chegam ao local. Inicialmente, a entrada deles não é liberada e eles ficam um tempinho ali na rua, ainda claramente se desentendendo e num tipo de discussão. Então a Marcele libera a entrada dos dois, lembrando que o Mário não morava mais ali. Segundo a versão da Marcele, ela estava deitada no seu quarto e os dois entraram no apartamento já brigando. Segundo a investigação, a Marcele liberou a entrada dos dois. O que aconteceu de fato naquele apartamento, só 3 pessoas sabiam. O Igor, que infelizmente já não pode contar sua versão, o Mário e a Marcele. Os dois contam uma versão parecida e excluem totalmente a Marcele do crime. O que a investigação acredita, e que é a tese mais aceita, é de que Igor tenha desconfiado de uma relação extraconjugal entre Mário e Rafaela ao perceber aquela ligação no CarPlay. E confrontando Mário, talvez ele tenha ali, então, realmente a comprovação do que estava acontecendo. Não se sabe se ele chegou a ter ideia da relação entre Rafaela e Marcele. Mário e Marcele contam que, ao perceber o que estava acontecendo, Igor ficou muito furioso e começou a xingar os dois, deu um chute no espelho, quebrou esse espelho, pegou um caco e partiu para cima do Mário. Enquanto o Mário, para se defender, apossou-se então de uma faca e desferiu inúmeros golpes em Igor. Nesse momento, a síndica relata em seu depoimento que ela ouvia barulhos muito altos de um homem gritando palavras de baixo calão contra uma mulher e também uma música muito alta, e que ela teria interfonado para o porteiro e pedido para ele verificar onde era. O porteiro identificou, interfonou e um homem atendeu dizendo que já abaixaria o volume do som. Nesse momento, Marcele conta que o Mário a coagiu a segui-lo e a ir com ele embora dali, mas nas imagens não é bem isso que a gente vê. A gente vê uma Marcele com a roupa suja de sangue, indo atrás de Mário. Mário corre depressa na frente, enquanto Marcele vai atrás caminhando, até tem uma certa dificuldade para abrir a porta do carro, e ela vai aparentemente de livre e espontânea vontade com Mário.
Os dois passam no apartamento onde Mário estava morando, pegam alguns pertences e vão embora. Mais tarde, durante os interrogatórios, eles contam que foram buscar dinheiro. Rafaela conta que recebeu uma ligação de Mário dizendo que ele tinha dopado o Igor e que era para ela fugir o mais rápido possível, porque se ele acordasse e percebesse o que estava acontecendo, ele iria atrás dela. Rafaela pergunta então para onde ela iria. Ela estava indo, segundo ela, em direção à casa da mãe. E o Mário fala para ela: não, bota São Paulo no Waze e vai. Então é isso que ela faz. Ela vai em direção a São Paulo, meio que sem rumo, e em um certo lugar eles se encontram, em um posto de gasolina. Rafaela deixa o carro dela nesse posto de gasolina, entra no carro e novamente o que aconteceu ali só os três sabem. Marcele diz que ela queria voltar a todo momento, mas foi coagida a permanecer ali no trio. Rafaela conta que ao entrar no carro ela teve o celular tomado e que partiu meio que a contragosto junto com os dois. O fato é que os três seguiram ali nesse carro até Campos do Jordão, onde a Rafaela desce do carro para comprar uma muda de roupa para o Mário. E quando ela volta, então, a Rafaela e Mário deixam a Marcele ali em algum local e ela volta de táxi ou de aplicativo para casa. Sim, ela volta para casa dela. Rafaela conta também que Mário e Marcele chegaram a cogitar a hipótese de voltar à cena do crime e ocultar o cadáver, mas que Marcele apresentou essa versão e o Mário não aceitou. Então, o casalzinho apaixonado, Rafaela e Mário, eles vão até um hotel ali em Campos do Jordão, onde eles passam algumas horas, e até que a Rafaela cai em si, pede para ir embora, fala que não quer ficar ali, e ela vai embora. E desiste de fazer parte ali daquele complô. Então agora é cada um por si. Marcele voltou para casa, Rafaela diz que foi até um local seguro, onde ela permaneceu até o dia 6 de setembro de 2024, quando ela vai se entregar à polícia. E já o Mário, então, foi tido como foragido. Marcele se apresenta para a família e para a polícia e conta a versão dela dos fatos. Ela é liberada. Então, a Rafaela, ela dá o depoimento dela à polícia, se entrega e ela tem a prisão dela decretada, assim como a Marcele, que já tinha sido liberada, mas ela retorna para a prisão. E as duas ficam presas. O irmão do Igor, o Thiago, ele mobilizou muita gente nas redes sociais e ele chegou a oferecer recompensas para a captura do Mário. Ele recebeu uma denúncia anônima que levou ao paradeiro de Mário, de fato, e no dia 15 de setembro de 2024, o Mário foi preso na casa do tio da Rafaela, na cidade de Torrinha. Rafaela foi libertada no dia 17 de outubro de 2025, porque a justiça entendeu que não haviam indícios suficientes da participação dela no crime, a não ser algumas pesquisas que ela fez no celular após o crime. Como, por exemplo, quanto tempo demora para um corpo feder? E supostos destinos para onde ela poderia ir. Marcele e Mário seguem presos, aguardando o julgamento, que ainda não tem data prevista. E a nova atualização que chegou essa semana é a respeito da Rafaela. A Quinta Câmara de Direito Criminal de Praia Grande, ela reverteu a decisão da primeira instância que havia retirado a Rafaela das acusações. Segundo os desembargadores, existem indícios suficientes da participação dela no crime. Então, a Rafaela vai a júri popular por homicídio duplamente qualificado, meio cruel e motivo torpe, afastando apenas a qualificadora de recurso que impossibilita a defesa da vítima, por entender que não foi um ataque de surpresa ou uma emboscada. Então, a Rafaela agora aguarda uma decisão sobre a revogação da liberdade dela. A gente está aguardando para saber se ela volta para a prisão ou se ela vai aguardar o julgamento ainda em liberdade. O júri dela está marcado para o dia 26 de novembro agora de 2026. Já Mário
e Marcele ainda não tem data para que o júri deles aconteça. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje, um caso tenebroso, macabro, uma trama de traição horrorosa. Imagina, 3 pessoas que você ama, que você confia. Eu arrisco dizer as 3 pessoas que tinham mais proximidade com o Igor, as 3 pessoas que compartilhavam o dia a dia de fato com ele. Pelo menos na trama de traição, os 3 estavam envolvidos. Não sabemos se os 3 estavam realmente envolvidos no crime, em qual a participação de cada um. Isso aí quem vai dizer para nós é o júri. E vamos aguardar agora o dia 26 de novembro para saber mais detalhes. Eu trago atualizações ainda para vocês. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham desse caso. Já conheciam esse caso? Estão acompanhando as atualizações? Eu quero muito saber, quero muito que vocês comentem aqui o que vocês estão achando do canal. Um beijinho e até o próximo vídeo.